E aí, minha gente, tudo certinho? Bora aqui resolver mais um exercício? Se não está inscrito no canal, se inscreva. Caso queira e possa, se torne membro. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Estamos aqui com mais um exercício, né? Que foi enviado lá para o ajuda.mepedes@gmail.com. Esse aqui é um quadro que eu não acostumei ainda a chamar de quadro aqui do meu canal, né? Mas assim, é um quadro, na verdade, que eu criei aqui para tentar ajudar algumas pessoas. E aí as pessoas mandam lá a dúvida lá pelo ajuda.mepedes, né? No caso de ser uma lista, porque aqui no comentário aqui embaixo não dá para você mandar um arquivo, né? Mas se você quiser colocar no comentário aqui embaixo, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Então aqui a ideia é a gente tentar ajudar resolvendo algum exercício de algum estudante nesse Brasilzão afora aí, né? E vamos nos concentrar aqui nesses três exercícios que usam a regra do quociente. Aqui, na verdade, a pergunta foi: calcule as derivadas em cada caso, dado f de x, ou seja, se o f de x for esse, se for esse, se for esse, né? Eu coloquei aqui um quadro que estava no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu resolvi a letra A e a letra D, né? E fiz uma revisão também sobre regra da cadeia. Ficou um vídeo assim, bem completinho, que você pode acessar. Vou tentar colocar no cartão aqui, tá bom? Esse vídeo anterior. E aqui vamos resolver esses três exercícios aqui. E aí, esse quadrinho aqui tem o que a gente poderia colocar como assim: quais são os conhecimentos prévios necessários, interessante que se saiba, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que saber a derivada da exponencial, e aqui eu estou lembrando para você como é que é a derivada da exponencial. Eu preciso saber, eu preciso saber a derivada da raiz quadrada. Isso aqui também eu fiz no vídeo passado, né? Vamos colocar no cantinho aqui, ó, que é a derivada em relação a x da raiz quadrada de x. Isso aqui é 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. No vídeo anterior, tá mostrando direitinho lá como é que você faz. No final, aqui eu acho que naquela tela final eu vou colocar um quadradinho lá apontando para esse vídeo anterior de que eu estou falando aqui. E também nós precisamos aqui saber a derivada da secante, né? Tá aqui, ó, a derivada da secante é secante vezes tangente. Esse u que eu coloquei aqui, na verdade é para lembrar que esse u pode ser uma função de x. E aí, pela regra da cadeia, que também está no vídeo passado, eu preciso derivar a secante. A derivada da secante é secante vezes tangente. E depois eu derivo essa função, esse argumento aqui, eu derivo esse u em relação a x. Então, basicamente é isso. Isso aqui eu sempre começo assim, né, falando dos conhecimentos prévios necessários. Além de saber essas derivadas aqui, e gente, de saber derivada, isso aqui é igual saber tabuada para os meninos lá do ensino fundamental. Precisa saber de cor. Tem função que você precisa saber: derivada da potência, derivada do logaritmo natural, derivada da exponencial, do seno, do cosseno. Aqui também, ó, da tangente, da secante, da cossecante, da cotangente e por aí vai, né? Você tem que saber isso de cor. É como uma tabuada. Eu até chamo isso de tabuada de derivadas, né? Eu preparei até um exercício. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Que chama tabuada de derivadas. E é bem interativo, bem legal para você poder treinar, tá? Me cobra se eu por acaso me esquecer. Mas assim, você além de saber isso aqui, que são as derivadas das principais funções, também é interessante que você saiba como é que você deriva o quociente de duas funções. Como é que é aqui, ó, a derivada de um quociente de u dividido por v, né? Isso aqui você tem que ter por perto, ó. A derivada do quociente, ela vai ficar assim, ó. Derivada assim, deixa eu colocar aqui um risco. Aí vai ficar assim, ó, derivada da primeira, ó, derivada da primeira vezes a segunda menos, em relação à derivada do produto, muda esse sinal aqui, né? Menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. A segunda que eu falo aqui, ó, a primeira função é essa de cima,
A segunda é essa de baixo, dividido pela segunda aqui ao quadrado. Que nós poderíamos colocar isso aqui até uma cor diferente aqui, né? Porque aqui tem as derivadas que precisam ser encontradas ainda, né? Aqui tem as derivadas que precisam ser encontradas. Tem aquele, no vídeo passado, eu falei para vocês de uma forma de você relembrar disso aqui, né? Você poderia fazer assim, ó, U dividido por V, você quer saber a derivada de primeira ordem, é sempre aqui de primeira ordem, né? Então você pode escrever assim, ó, você escreve U vezes V e depois U vezes V, igual a derivada do produto. Só que no produto aqui é um mais, né? E aí o que muda? Muda que aqui é um menos, né? É um menos. E aí você coloca aqui, ó, a derivada na primeira e depois a derivada na segunda. E no caso de um quociente, você ainda precisa aqui, ó, dividir pelo quadrado de quem está aqui embaixo, né? Basicamente é isso. Então, de conhecimentos prévios, né, se você já souber aqui essas derivadas aqui, né, saber usar a regra da cadeia, de conhecimentos prévios que você precisa é isso aqui. Eu vou anotar aqui, porque se eu levar lá para baixo eu esqueço. Então eu vou anotar aqui e levar para lá. A função que eu quero derivar, né, eu quero derivar aqui em relação a x, essa função aqui, ó, 5x elevado ao cubo, dividido por e elevado a x, menos 2x elevado ao cubo. Então é isso aqui que eu quero derivar. Então eu vou levar isso aqui para baixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é a letra B, parece, não é? Tá vendo que eu tenho que voltar toda hora, eu esqueço, ó, letra B. Letra B, vamos lá. Essa letra B aqui é o que eu quero. Aí se você vai derivar isso aqui, usando a regra do quociente, sempre você pode vir aqui no cantinho e anotar. Tudo bem que eu poderia só subir aqui, mas olha só, sempre você pode vir aqui e anotar assim, ó, U dividido por V. Aí o método de você memorizar isso aqui, você anota esse produto aqui, U vezes V, ó, U vezes V. A diferença é que você coloca aqui um sinal de menos, aí põe aqui derivada na primeira função, derivada na segunda função. E depois você divide isso aqui pelo quadrado da segunda. Isso aqui, na verdade, ó, é a derivada do produto. A derivada do produto, a gente pode encontrar ele assim. Vamos colocar... Não, deixa assim mesmo. Vou colocar aqui, na verdade, ó, um quadrinho aqui, um retângulozinho aqui preto. Então, essa aqui é o que eu vou utilizar. Como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos anotar as derivadas, né? Nós vamos aqui anotar as derivadas. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui, U' é a derivada dessa função de cima. Então, vamos anotar aqui, ó, derivada em relação a x da função de cima, que é 5x elevado ao cubo. Então, aqui é a derivada da primeira. Vezes a segunda agora sem mexer nada, não mexe nada aqui, tá bom? A segunda aqui vai continuar sendo e elevado a x menos 2x elevado ao cubo. E elevado a x menos 2x elevado ao cubo. Então, aqui está a derivada da primeira vezes a segunda. Agora aqui, ó, menos, vou colocar esse menos aqui até um pouco mais espesso para você poder perceber que é esse menos aqui que eu estou colocando ali, ó. Depois aqui a primeira, sem mexer nela, ó, sem derivada nenhuma. Vai ficar assim, ó, 5x elevado ao cubo, multiplicado pela derivada da segunda. Pela derivada em relação a x da segunda. A segunda é essa aqui, é o denominador, né? A segunda aqui, ó, é o e elevado a x menos 2x elevado ao cubo. Tudo isso aqui, ó, dividido pelo quadrado da segunda. Então vai ficar assim, ó, e elevado a x menos 2x elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos anotar aqui o que eu tenho que derivar ainda, que não está derivado. Tem que derivar isso aqui, e tem uma derivada anotada aqui também, né? Tem que derivar isso aqui também, ok? Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente continuar a escrita aqui, só que onde tem esse vermelhinho ali, a gente vai... onde tem esse vermelhinho ali, a gente vai aqui colocar a derivada que está anotada, tá bom? Então a derivada aqui, por exemplo, a derivada de 5x elevado ao cubo.
Bom, o 5 você conserva, não é assim que a gente faz, ó, 5. E aí esse x elevado ao cubo aqui, esse 3 desce. Aí vai ficar assim, 3 elevado ao quadrado, né? Porque você, ó, x é elevado ao quadrado, tem que tirar um lá em cima. Tem que lembrar aqui, ó, nos conhecimentos prévios aqui, a gente tem que lembrar da derivada da potência, não esquece, tá? Que a derivada de x é elevado a n. Esse n aqui pode ser qualquer coisa, né? Por qualquer número, na verdade, que eu estou falando, né? Esse n aqui vai ficar assim, ó, n vezes x elevado a n menos 1. Sempre desse jeito, se esse n for um número real qualquer. Aqui você está derivando em relação a x, não esqueça. E aí, esse outro aqui, esse azul aqui, continua, não vamos mexer nele. Então vai ficar assim, ó, e elevado a x menos 2x elevado a terceira. E aqui tem esse menos aqui, né? Esse menos aqui, o 5x elevado ao cubo, o 5x elevado ao cubo azul. E agora o vermelho, tem esse vermelho aqui. Aqui a derivada da soma é a soma das derivadas. Você deriva essa função, que nós, derivada de e elevado a x, lembra que eu falei da tabuada de, aqui ó, da tabuada de derivada, que todo mundo tem que saber a tabuada de derivada? Derivada da exponencial é a própria exponencial. Então aqui vai ficar assim, ó, e elevado a x, né? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. E depois menos, derivada de 2 é x elevado ao cubo. Bom, o 2 continua ali, ó. Aí esse 3 aqui desce, vai ficar assim 3, e depois x é elevado ao quadrado. Fechou aqui? Ó, fechou aqui. E depois disso, dividido pelo quadrado da segunda, ou seja, por esse termo aqui ao quadrado que já está escrito aqui, né? Então eu só vou colocar assim, e elevado a x menos 2x ao cubo elevado ao quadrado. A partir daqui é só florzinha, né? Assim, você tem que fazer ficar mais bonitinho e tal. Mas o que tem que ser feito já está feito. Ó. 5 vezes 3 aqui dá 15. Então vai ficar assim, 15x elevado ao quadrado, multiplicado por e elevado a x, menos 2x ao cubo. Depois, menos 5x à terceira, multiplicado por... Poderia ter feito isso antes, né? Aqui vai ficar assim, e elevado a x menos 6x elevado ao quadrado. Aqui você pode distribuir aqui os fatores, né? Propriedade distributiva. E aqui também você pode aplicar a propriedade distributiva. Ah, sim, a parte de baixo aqui a gente não vai mexer nela, vai continuar do jeitinho que está. Deixa eu só aproveitar que eu posso copiar e colar aqui para andar mais rápido, né? Pronto, tá aí. E agora a gente vai fazer as continhas aqui. Mas como eu te falei, isso aqui é florzinha, né? A derivada mesmo já está pronta ali já. Ó, 15x quadrado vai ficar multiplicado por e elevado a x, vai ficar 15. X é elevado ao quadrado é elevado a x. Né? Aí quando você multiplica 15x quadrado por 2x ao cubo, 15 vezes 2 dá 30, x ao quadrado vezes x ao cubo dá x elevado a quinta. Então vai ficar assim, 30. E depois x é elevado a 5. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta. 15 vezes 2 dá 30. Né? Então ficou só isso aqui, não tem mais nada. Depois aqui, ó, 5x ao cubo é elevado a x. Né? Vai ficar assim, multiplicando aqui, vai ficar 5x elevado ao cubo vezes e elevado a x. E depois esse vezes esse aqui, ó, menos 5 vezes menos 6 dá mais 30. Né? 5 vezes 6, 30. X ao cubo multiplicado por x ao quadrado dá x elevado à quinta. Não é isso? E aqui embaixo a gente continua com a mesma coisa. Eu vou aproveitar que eu já estava com o Ctrl C pronto aqui. Né? Continua do mesmo jeito aqui. Aí você nota que esse 30x à quinta aqui, com esse 30x à quinta aqui, dá para cancelar, não dá? Então dá para cancelar esse com esse. E agora esses dois aqui são termos semelhantes, não são? Ó, todo mundo... Ah, não, eu achei que fosse, mas não são semelhantes, né? Porque aqui eu tenho x quadrado e aqui eu tenho x ao cubo. Então, no final das contas aqui, ó, literalmente no final das contas, né? Nós vamos ficar com o seguinte, ó. Isso aqui tudo vai gerar pra gente... Ó, aqui, se você quiser, dá até para colocar algumas coisas em evidência aqui, mas eu acho que não precisa, não. Vai ficar assim, ó, 15
x elevado ao quadrado é elevado a x, e depois menos 5x elevado ao cubo vezes e elevado a x. Tudo isso dividido por esse termo aqui ao quadrado, que eu já estou no Ctrl+C pronto aqui, é só dar o Ctrl+V que ele aparece, né? Beleza? Então tá pronto aí. O máximo que você poderia fazer aqui era colocar em evidência os termos que são comuns, né? Tem professor que gosta que os alunos ficam colocando em evidência. Aí você teria que olhar para cá, ó, entre o 15 aqui e o 5, o fator comum é o 5. Então, quem você vai colocar em evidência? É o 5. E se você reparar aqui também, ó, entre o x ao quadrado e o x ao cubo, o fator comum aqui é o x quadrado. Porque x ao cubo você pode escrever como x quadrado vezes x, né? E por último aqui, você ainda pode olhar esse termo aqui como um termo comum. Então a resposta fica mais bonitinha se você colocar em evidência, mas não é que você tenha que fazer isso não, né? Então, ó, entre o 15 e o 5, você vai colocar o 5 em evidência. Entre o x quadrado e o x ao cubo, você vai colocar o x ao quadrado em evidência e o e elevado a x aqui em evidência, né? E depois, aqui agora, aqui, ó, qual é o termo que vai ficar aqui na frente? Ó? Você tem que responder essa pergunta aqui. Ó. 15x quadrado é elevado a x dividido por 5x quadrado é elevado a x. Então, o 15 dividido por 5 dá 3. O x quadrado com x quadrado cancela. O e elevado a x com e elevado a x cancela. Se você quiser saber se está certo, é só você verificar se quando você multiplicar aqui, você volta ao que era antes. Você volta, não volta? Agora aqui, ó, vamos ver aqui, ó, menos 5 amarelo ali dividido por esse 5 aqui dá 1. X ao cubo dividido por x quadrado dá x, não é isso? E o e elevado a x dividido por e elevado a x dá 1. Quero saber se está certo, é só você pensar, você multiplicando de novo aqui, você vai ver que vai dar 5x ao cubo e elevado a x, que é do jeitinho que está lá. Aí aproveitando o que eu já tinha escrito aqui, pronto, não tem mais o que simplificar e está resolvido o exercício, ok? Então tá aí, prontinho. Vamos aqui ao próximo. O próximo aqui é esse daqui. Eu quero saber, letra C aqui, né? Eu quero saber qual que é a derivada em relação a x da raiz de x dividido por 2x mais 3. Então, eu quero saber disso aqui. Vou pegar isso aqui e vou levar para cá. Letra C. Vou pegar aqui. Vamos pegar aqui letra C. O que eu quero resolver é isso aqui. C. Vou colocar uma linha divisória aqui. Pronto. Pois bem, do mesmo jeito que nós fizemos antes, ó, a derivada do quociente é essa que está aqui. Eu vou levar uma cópia dela lá para baixo ali, ó, para a gente poder ficar de olho nela. Ver se deu certo aqui. Sim. Ó, isso aqui a gente precisa estar por perto, sabe? Mas você pode escrever. Toda vez que você precisar, você pode escrever ela. Já mostrei como é que você faz. Então aqui você vai fazer o seguinte, olha, já que eu preciso de um quociente, derivar um quociente, eu vou escrever assim, ó. Derivada da primeira vai ser assim, derivada em relação a x da raiz de x. Isso é a derivada da primeira. Vezes a segunda, que é o 2x mais 3. A segunda é o denominador, é o 2x mais 3. E aqui não está derivado, tá vendo? Ó? Menos, esse menos mais espesso aqui, que é do teorema fundamental do cálculo. A primeira, que é raiz de x. A primeira é o numerador aqui, ó. Multiplicado pela derivada em relação a x do denominador, que é de 2x mais 3. Então, derivada do quociente. Dividido pelo quadrado da segunda, que é o 2x mais 3 elevado ao quadrado. Então, as derivadas que não foram resolvidas ainda é essa aqui e é essa aqui. Tem duas derivadas que não foram resolvidas aqui ainda. Então, no próximo passo agora, a gente vai resolver essas derivadas. Então, eu vou anotar em vermelho aqui, do jeitinho que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui.
Aí, ó, vou colocar assim, ó, derivada em relação a x da raiz de x. Nós olhamos ali em cima, não sei se você está lembrado, olha aqui, ó. Nós colocamos essa informação bem aqui. Eu preciso saber dessa informação. E no vídeo passado, que vai estar linkado aqui naquele cartão final que aparece, né? Você já vai ver isso aqui lá. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Eu preciso disso aqui, eu preciso dessa informação. Então, a derivada da raiz de x está aqui, ó, 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Gente, isso aqui é só você olhar esse raiz de x aqui, ó, é raiz de x como sendo um x elevado a meio, né? Aí esse meio desce, fica x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Aí você desce o x elevado a menos meio para o denominador, vira isso aqui, é bem fácil. Aí, ó, multiplicado aqui por 2x mais 3. Derivada da primeira vezes a segunda. Menos a primeira, raiz de x, vezes a derivada da segunda. Olha, a derivada do 3 é 0, a derivada de constante é 0. E a derivada de 2x dá 2. Pronto, está resolvido. E aí agora, as derivadas, né, que eu falei, as que estavam em vermelho ali, já estão resolvidas. Dividir isso aqui, ó, por esse termo aqui ao quadrado. Às vezes o que acontece muito é das pessoas querer que fique bonitinho, né? Que fique bonitinho. Para ficar bonitinho tem que ter o mesmo denominador. Mas assim, em termos de derivada já está pronto já. Se você quiser ter o mesmo denominador, tá vendo que isso aqui tem uma fração com o denominador 2 raiz de x? Não tem aqui esse 2 raiz de x. Então você pode colocar esse 2 raiz de x aqui, ó, 2 raiz de x. Você pode colocar assim, desde que você multiplique o numerador também por 2 raiz de x. Se você fizer assim, não tem problema, tá tudo certo. Né? Qual que é a vantagem de você fazer isso aqui? A vantagem é que você passa a ter o mesmo denominador, então esse aqui é um fator comum aqui embaixo, né? Esse 1 sobre 2 raiz de x aqui, você pode colocar ele em evidência. E se você colocar ele em evidência, vai ficar assim, olha só como é que fica até bonitinho, ó. Fica 1 sobre 2 vezes a raiz de x, ó. Colocou em evidência, colocou em destaque, né? Esse termo aqui com esse termo aqui, que tem um númerozinho 1 aqui que a gente não escreve, mas que ele está aqui também. Então a gente está colocando em evidência isso aqui. Então ele vem para cá. E aqui o que vai sobrar? Então aqui sobra assim, ó, 2x mais 3, que em princípio estava precisando de um parêntese, mas agora nem do parêntese não precisa mais, né? E aqui, ó, se você colocou esse amarelinho em evidência, o que sobrou aqui? Sobrou aqui 2 vezes 2 aqui dá 4. Raiz de x vezes raiz de x vai ficar assim, raiz de x é elevado ao quadrado. E raiz de x ao quadrado é x, desde que esse x seja maior do que zero. Mas para você ter essa função definida, o x tem que ser maior do que zero. Então, beleza. Então aqui vai ficar o quê? 4x, ó, menos 4x. E aqui embaixo vai ficar esse termo aqui que já estava ali já, né? Agora, esse 1 sobre 2 raiz de x, a gente pode levar ele mais para a esquerda aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes a raiz de x, esse termo aqui. E o que vai ficar no numerador? No numerador vai ficar aqui, ó. 2x menos 4x dá menos 2x. Então vai ficar ali em cima 3 menos 2x, ó. 2x menos 4x dá esse aqui, menos 2x. E aqui embaixo continua o termo que estava aqui antes, né? E pronto, tá aí resolvido o outro problema também. Certinho?